Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IT Forum Series, a série do IT Forum de debates com líderes de tecnologia sobre tendências e desafios da TI. Eu sou Rafael Romer, repórter do IT Forum, e nesse episódio vamos ter uma discussão sobre o papel da TI na inovação. Tenho dois convidados muito especiais aqui hoje, o Thiago Penteado, que é Head de Produtos e Tecnologia da Pitney Bowes, e também o Alex Vieira, que é Superintendente de TI, Inovação e Transformação Digital do HCore. Também está aqui com a gente a Bruna Bonfim, que é gerente de inteligência do IT Forum. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. E para começar o nosso debate, eu queria justamente ancorar a nossa conversa em um dos estudos que a gente faz aqui no IT Forum, que é o Antes da TI e a Estratégia, que tem um dado muito interessante sobre o papel da TI na inovação, né? O estudo diz para a gente que só 2% dos respondentes dizem que não se envolvem, dos líderes de TI, dizem que não se envolvem no processo de inovação das empresas, enquanto 10% se envolve de maneira informal, 53% atua de forma intensa no processo de inovação e 35% diz que a TI é geradora ou incubadora desses projetos de inovação. E eu queria começar perguntando para você, Alex, como que é isso no HCore, né? Como que a TI participa dos processos de inovação da empresa hoje? Conta um pouco para a gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre inovação, sobre tecnologia, em um fórum tão bacana. No HCore, nós temos a inovação meio que pulsando ali dentro de toda a instituição. A inovação ela passou por várias frentes dentro do hospital. A inovação já fez parte da equipe de estratégia, a inovação já fez parte da equipe operacional e a partir de 2022, com o nosso modelo e os projetos de transformação digital, entendeu-se que dentro da cultura digital da instituição, o que a gente queria impulsionar dentro do hospital, fazia todo sentido que a inovação fizesse dentro da área de tecnologia. Então nós fundamos a área de tecnologia, inovação e transformação digital. A inovação fazendo parte do time de tecnologia, nós começamos a trabalhar como se não fosse um setor específico. Nós lançamos o Nova, que é o nosso laboratório de inovação, e fazer com que a empresa entenda que inovação não faz parte de um setor, não faz parte de um grupo de pessoas, e sim, tem que fazer parte do organismo vivo, do ecossistema da instituição, faz com que a gente comece a colocar a inovação não mais como apenas uma nomenclatura de uma diretoria, mas sim como fazendo parte de todos os setores do hospital. Como a saúde é algo que precisa ser disruptivo o tempo todo, a gente está estudando o tempo todo, está movimentando todo o conhecimento educacional de saúde junto com as nossas áreas de educação, ensino e pesquisa, faz todo sentido que áreas com metodologias ágeis, metodologias disruptivas, consigam colocar isso no dia a dia do hospital. Então, a tomada de decisão em incluir a área de inovação dentro da estrutura de tecnologia foi muito pensando que a área de tecnologia, por já ter atuação em modelos ágeis e modelo de transformação, vai fazer com que a área de inovação também seja algo disruptivo dentro da instituição e que a gente consiga permear por todas as áreas de forma fluida. Então, a gente vem trabalhando um pouco dessa maneira a área de inovação para criar essa cultura dentro da instituição. Bacana, Alex. Thiago, como é que isso funciona dentro da Pitney Bowes hoje? Bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Dentro da Pitney, todas as áreas estão voltadas para o cliente. Isso é uma determinação que vem do C-Level, onde a gente tem que saber conhecer a necessidade e com isso a gente consegue então propor soluções, seja nas máquinas ou seja via sistema, para que o cliente consiga, com menos cliques ou de uma forma mais user-friendly, trabalhar de uma forma integrada na sua empresa. E TI passa por tudo isso. TI, então, fornece as ferramentas, contribui com as ideias, a gente transforma em squads para que a gente consiga, então, junto com a nossa fábrica de software, fazer com que esta melhoria, esta inovação chegue na ponta para os nossos clientes. Eu queria trazer agora a Bruna aqui para o debate. Alex, como você comentou, dentro do HCore, uma coisa que permeia todas as áreas da companhia, né? E acho que isso já levanta uma discussão sobre cultura de inovação, né? E, Bruna, você tem alguns dados sobre isso? Eu queria que você trouxesse esses dados para a gente e para a gente conversar um pouco mais sobre esse aspecto.
Exatamente. A gente tem uma outra pesquisa, né, as 100 mais inovadoras dentro do Brasil em 2024. Ela diz que 53% dos executivos de TI afirmam aqui que todos os colaboradores da área de TI conhecem os papéis e responsabilidades sobre os resultados de inovação da empresa, né? Então, dentro da organização da área, a inovação de fato é percebida como parte da cultura? Sim. Todos os nossos colaboradores em TI, eles participam de forma muito ativa em fóruns de inovação que nós temos semanalmente. Também nós incentivamos a ida a eventos fora da empresa para saber o que o mercado está trazendo e fornecedores estão atuando. Então eles trazem isso como ideias e a gente então coloca dentro, vê se é aderente ao negócio e coloca num plano de ação para que as ideias sejam entregues. Agora a gente tem um modelo de inovação que a gente trabalha em cima de um tripé, onde a gente tem 3 formas de aplicação de inovação dentro da instituição, que é a inovação que parte da área de tecnologia, que são novos softwares, novas empresas que apresentam algum tipo de tecnologia que seja disruptivo para o nosso negócio, que a gente entende que faz sentido fazer algum tipo de investimento, seja investimento em compra daquele software, de parceria ou de desenvolvimento de algo similar. A gente também tem uma linha de inovação que é a inovação baseada em ensino e pesquisa. O Jogacor é um centro de ensino e pesquisa referenciado mundialmente. Então a gente aproveita toda a pesquisa que é criada, os estudos que são criados dentro do hospital, para que a gente também gere produtos de inovação que possam ser utilizados não só dentro do HCOR, mas no mercado como um todo. E nós temos também a nossa fábrica, onde nós criamos novas aplicações, novos softwares, que são desenhados por uma utilização dentro do hospital, mas hoje a área de inovação ela não é mais só para criar disrupção interna. Então, todos os produtos que a gente entende que tem uma disrupção para o mercado, nós produtizamos e colocamos à venda também via nossa consultoria. Então, esse processo faz com que a inovação dentro do hospital ela crie conhecimento para dentro da instituição. Nós criamos metodologias para criar cultura para utilização pelos colaboradores e também começa a ser uma nova fonte de renda para a instituição, onde a gente começa a gerar rentabilidade de produtos que são criados internos e começa a refinanciar o modelo de inovação que a instituição tem. Legal, Alex, você trouxe essas 3 perspectivas de como vocês produzem a inovação dentro do hospital. E teve uma provocação que o Thiago trouxe aqui antes da gente começar a gravação que eu achei muito interessante, que é a conexão entre inovação e dados, né? Que você comentou, Thiago, inovação sem dados é achismo, né? Não é inovação. Eu achei isso muito bacana. Como que vocês hoje promovem a conexão entre essas 2 dimensões, né? Como orientar a inovação a partir de dados? Hoje, dentro do hospital, nós somos um grande gerador de informação, porque as informações, no nosso caso, ela não está só voltada a eu captar mais pacientes ou eu a gerar resultados financeiros, mas sim a salvar melhor as pessoas. Como que eu crio sobrevida, como eu crio melhores diagnósticos, como que eu apoio os profissionais de saúde a tomarem melhores decisões. Então, quando eu trabalho em informação dentro do hospital para gerar inovação, eu não estou trabalhando apenas em informações administrativas. Então, eu estou gerando informações preditivas de cuidados para apoiar cuidados que possam acontecer em pacientes que venham com diagnósticos similares. Hoje nós temos um produto bem importante dentro da instituição que vem fomentando o nosso Data Lake, que é a comunicação de todos os sistemas em um serviço de interoperabilidade que não é só sistêmico, mas também de equipamentos. Então hoje eu tenho dentro do hospital informações que são captadas pelo prontuário eletrônico, pelo aplicativo do paciente, pelo site, mas também pela bomba de infusão que é conectada no paciente, pelos equipamentos que medem sinais vitais desse paciente. Então, todas essas informações elas vão constituindo uma camada de dados, onde em cima delas eu consigo fazer análises preditivas e apoiar no dia a dia o profissional de saúde médico, o enfermeiro, a que ele consiga antever possíveis problemas que aquele paciente possa ter, ou até mesmo entender qual o caminho de melhor tomada de decisão clínica para um melhor cuidado e desfecho daquele paciente. Uma riqueza grande de dados para apoiar a inovação, né? E, Thiago, vocês também trabalham com uma base grande de dados para apoiar a inovação, assim? Como vocês promovem isso? Hoje lá na Pitney nós temos um profissional alocado para coleta desses dados e nutrir as áreas de negócio com todo tipo de informação que os sistemas fornecem. A gente precisa fazer uma ampliação
para que todos os sistemas para chegar no modelo de Data Lake. Estamos no caminho, mas é um projeto muito caro, então a gente precisa fasear. E com isso, todos os sistemas passam, então, a nutrir este profissional e esse profissional espalha esta informação mediante demanda. O grande desafio é o nosso time precisa que a nossa fábrica de software, mas as equipes de back-office entendam como os dados estão estruturados para que a gente consiga ter uma análise melhor deste dado. Desta forma, nutrir o C-Level ou quem toma a decisão para que dê o direcionamento correto. Este tem sido o nosso desafio. Se eu puder adicionar um dos pontos que ele colocou, que eu achei bem interessante, que é com relação a dados estruturados, né? A área da saúde, ela tem uma cultura de não estruturar a informação. Hoje quando eu capto informações de equipamentos, ele já vem no modelo estruturado. Mas quando eu leio a evolução de um médico, quando eu leio a evolução da equipe assistencial, são textos. E eu tenho que fazer uma análise desse texto para aí sim conseguir fazer uma junção desses dados. E a complexidade que a gente vem trabalhando hoje é um desafio gigante para que a gente consiga, de fato, gerar as predições. Então, nós estamos, além de ter muitas informações, nós estamos em um momento de entendimento de como essas informações não estruturadas podem gerar dados com qualidade para que a gente gere, de fato, resultado na tomada de decisão clínica. Então, um dos desafios importantes que nós temos também é essa questão de estruturação de dados desestruturados. E isso é algo que vai se tornar cada vez mais crítico, porque agora com o avanço da IA, né, que a gente tem, que já está há muito tempo discutindo isso no mercado, mas de forma mais intensa desde o ano passado, com o avanço da IA generativa, né, dados estruturados, não estruturados, uma consolidação desses dados para alimentar a IA é uma coisa fundamental também, né? Como vocês veem o impacto que a inteligência artificial vai ter nos processos de inovação no futuro? A IA, na área da saúde, ela tem sido vista como algo com muito potencial, até para ajudar a resolver essas lacunas de informação. Como eu disse, a gente tem informações não estruturadas aos montes da instituição. E a inteligência artificial, o modelo LLM, para poder fazer essa análise de informação e começar a gerar estudos e até mesmo estruturação dessas informações de forma linear, sem a necessidade de alguém lá sentar e fazer uma análise daquela informação, vai ajudar nessa tomada de decisão. Então, a gente tem visto inteligência artificial, essas análises preditivas por máquinas, muito saudável dentro da área da saúde. A gente ainda tem que estudar muito a forma de implementação. No entanto, numa linha de análise de dados, a gente já vem usufruindo e já vem tendo bons resultados do uso de inteligência artificial. Obviamente, a gente sabe que o uso de inteligência artificial ele não é simplesmente eu plugar lá a API e sair utilizando o robozinho. Eu tenho que ter uma camada de informação muito bem estruturada, eu preciso ter uma camada de informação curada para que a tomada de decisão da inteligência artificial seja adequada. E como eu trabalho com dados de pacientes, eu não posso correr o risco de ter informações ruins, porque eu vou tomar decisões ruins. E uma tomada de decisão ruim no meu negócio não é só perder dinheiro, eu estou perdendo alguma vida. O cuidado que a gente está tendo nesses estudos, na aprimoração das inteligências artificiais que estamos utilizando, está sendo bem interessante e de aprendizado, não só para a área de tecnologia, mas para toda a instituição. Tiago, vocês também já estão vendo a IA como um potencial ponto de apoio para a inovação? Sim. Basicamente, a IA é algo que não tem volta, né? Eu acho que todas as empresas devem caminhar em algum momento para isso. Porém, antes, existem algumas premissas. Eu estava lendo uma reportagem de uma empresa alemã que tinha uma ferramenta de IA. E empresas utilizando, consumidores utilizando. A justiça alemã barrou. Por quê? Usava foto de crianças brasileiras sem a devida autorização nesta ferramenta. Essa empresa foi, então, obrigada pela justiça americana e brasileira a retirar esta ferramenta do ar e foi feito. Então, primeiro, você ter um dado estruturado, como ele comentou, é imprescindível. Mas a ética, acho que vem antes disso tudo. Se eu tiver um dado estruturado e não souber usar, isso pode culminar no fechamento
de uma empresa ou no fechamento de uma ferramenta, né? No término de uma ferramenta. E o que acontece aqui? A IA, ela vem para nos ajudar. Cada produto tem um ciclo, cada sistema tem um ciclo também. Então a gente precisa saber que ciclo que eu estou. Se eu estou no início ou eu estou naquele ciclo de amadurecimento do meu sistema. A IA pode me fornecer dados fantásticos para saber qual é o tempo de duração que esse meu sistema vai levar, ou se eu já preciso mudar isto. Com estas informações, o time de negócios mais TI trabalhando junto consegue prever, fazer aquele chamado roadmap, para que a gente saiba onde a empresa precisa atuar. Desta forma, não tem como mais você não trabalhar com IA em todas as áreas, seja no SKU mais simples ou numa máquina que está lá na ponta fazendo a divisória dos seus produtos. E o sistema vem então para ajudar o tomador de decisão com um dado estruturado ou transformado não estruturado em estruturado na melhor alternativa. Sem dúvida. Eu queria trocar um pouco, mudar de assunto agora, e chamar de novo você para o debate, porque a gente também tem um dado interessante sobre a tolerância ao erro na inovação, né? E acho que isso é uma perspectiva importante também, porque a inovação às vezes pode dar num produto novo, um serviço novo muito bacana, às vezes pode não dar em nada também, né? Bru, o que a gente tem de dados sobre isso? 63% dos CIOs concordam que a tolerância com os erros e os aprendizados na execução das iniciativas ali inovadoras é uma realidade nas empresas, né? Então, com isso, como que a gente garante ali que os esforços direcionados para a inovação sejam apontados ali de fato na direção correta? Eu acho que mais do que as empresas é a cultura no Brasil, né? Hoje a gente tem uma cultura de erro zero, né? A gente não tem um modelo de trabalho onde você pode, através das culturas empresariais, eu vou investindo até acertar, né? São pouquíssimas empresas que têm esse pensamento. A grande maioria das empresas, eu vou investir em inovação, mas é como se fosse um projeto que precisa dar resultado, né? Quando você vai levar para os conselhos, para o grupo C-Level, para tomar uma decisão de investimento em inovação, a grande maioria, mas qual o resultado que eu vou ter? E quando você traz, não, é um experimento, a gente vai fazer um teste, vai ver se faz sentido, e aí vamos saber se tem resultado ou não. A discussão começa a ficar muito ampla. E aí, na grande maioria das empresas que eu passei, esse investimento acaba sendo despriorizado, porque não tem o resultado já desenhado, né? Então, eu vejo que hoje, dentro da cultura do nosso país e dentro da cultura das nossas empresas, o investimento em inovação ele é muito baixo. Nós temos investimento em tecnologia porque a tecnologia, no fim, vai gerar um resultado, você consegue medir o ROI daquele projeto. Na inovação, você não tem esse ROI bem desenhado, né? Então, eu vejo que hoje os investimentos, eles, por mais que pareçam altos, eles são bem baixos, né? Esse final de semana eu dei uma aula sobre inovação, onde eu trouxe os investimentos do crescimento no Brasil na área da saúde. Foi investido no ano de 2018 a 2024 um crescimento de 30% a 40% nos investimentos de inovação. 2024 nós chegamos a 8 bilhões em investimentos em inovação na área da saúde. Quando a gente olha resultados dos investimentos, a gente chega ali a 4,7% de resultados que foram gerados. Aí, se você olha isso como o olhar do investidor, o olhar do dono da empresa, a grande maioria dos investimentos que eu faço não gera um retorno que eu esperava, né? Não gera o retorno que eu estava aguardando. Só que se você acerta talvez o resultado seja muito grande. E isso traz com que o número de startups de saúde que viram unicórnios é tão baixo. Por quê? Na área da saúde, principalmente, a gente não tem uma cultura do investimento em arriscar para talvez ter um resultado. Não, a gente quer arriscar, mas ter um resultado já pré-definido dentro daquele escopo do projeto, né? Então, eu vejo dessa maneira. É uma dinâmica complicada, né? E como você vê isso, Thiago? Eu vejo de duas formas. Quando a gente fala da inovação, não adianta eu pensar em uma inovação se eu não conheço a ponta. Então, é muito fácil eu estar num escritório confortável, sentado, pensando em inovar a ponta, e eu não conheço essa ponta. Nós tivemos,
um projeto na empresa anterior à Pitney, onde nós precisávamos transformar o carrinho de compras, o site, toda a área logada, que era basicamente um tirador de pedidos. Então a gente precisava ter algumas estratégias para que a gente pudesse ter mais dado e trazer mais receita, mais faturamento. O que nós fizemos? Contratamos uma consultoria especializada em persona, em jornada, no desenho, então, tanto de franquia quanto da pessoa física, e nós visitamos o nosso público. Ao visitar o público, a gente descobriu vários gaps ou várias coisas que o sistema não fazia ou não estava preparado para atender aquela demanda. O que fizemos então? Trouxemos para dentro de casa, viabilizamos, dividimos em squads e começamos então esse projeto por fases. Chegou um determinado momento, ele estava pronto para ir ao mercado. Fizemos então com um piloto com 25 mil pessoas. Encontramos alguns erros, corrigimos. Isso foi em janeiro. Chegou em março, veio a pandemia. Precisamos reavaliar e reajustar então para fazer adequar algumas necessidades que não tínhamos até aquele momento. Quando nós voltamos para casa, refizemos algumas funcionalidades, voltamos para o mercado e falamos, agora vamos então para todo mundo. Só que nós nos esquecemos de um ponto e aí vem a tolerância ao erro. E que foi muito bem visto, ou melhor, nós tivemos o apoio da diretoria para que a gente pudesse então voltar e refazer. Qual foi o grande erro? Consideramos que o país todo tinha a mesma capacidade que as grandes capitais. Então você pegava São Paulo, Rio, BH, Curitiba e falamos, a infraestrutura do país é similar para todo mundo. Quando nós fomos, então, para um Go Live definitivo, a gente abrangeu ali cerca de 300 mil pessoas. O que aconteceu? Inovei nessas cidades e excluí o interior do país. Que as pessoas só têm internet, por exemplo, para a rede social. Ou a pessoa só tem internet quando ela viaja até uma capital. O que eu fiz? Esse cara não conseguia comprar, não conseguia navegar, não conseguia se logar no sistema. E aí a gente coloca fatores de segurança, que faz parte da inovação. Então, no meio de pagamento, um 3DS, você coloca duplo fator de autenticação para evitar fraude. Se eu não tenho internet ou estrutura para que esse dado, esse SMS, esse e-mail chegue, como eu travo a principal porta de entrada. Então, o que nós fizemos? Não consideramos isso. Foi uma lição aprendida. Voltamos, trouxemos os dados, a empresa falou, então vamos flexibilizar algumas coisas. Refizemos o Go Live. Aí deu certo. Então, nós reinserimos. Mas para reinserir, tivemos que perder boas semanas, e o quanto de venda que isso foi perdido, não conseguimos mensurar. Por isso que a tolerância ao erro é muito importante. Claro, depois a gente fez ações para que nós tentássemos recuperar estes meses perdidos. Mas conseguimos? Não sei, porque nós não temos o dado de quanto nós deixamos de faturar enquanto esse erro de exclusão aconteceu. Acho que essa história traz duas perspectivas interessantes aqui, queria ouvir vocês sobre isso. Uma delas, eu acho que é a inovação não como um projeto, né? Porque não era uma coisa pontual, vocês aprenderam algo e iteraram em cima desse aprendizado para poder entregar essa inovação. E outra coisa, a inovação prestando atenção também no cliente, né? Não só no negócio, porque vocês tiveram uma ideia muito bacana que traria um impacto para o negócio, mas depois, quando foi implementado, tiveram um aprendizado ali que não deu certo para o cliente e tiveram que voltar atrás, né? Queria ouvir vocês sobre essas duas perspectivas. Eu acho bem interessante esse pensamento, né? Quando a gente leva para a ponta, para o cliente final, para ele ter essa tomada de decisão. Nós fizemos durante alguns anos o nosso roadmap de implementação de funcionalidades do aplicativo do paciente sem envolver o paciente final. Então, era muito numa percepção dos profissionais de negócio, tanto em cima de uma percepção dos profissionais de tecnologia, de inovação, então era muito dentro de casa. De 2022 para cá, nós instituímos o comitê de pacientes dentro do HCore.
Então, todas as tomadas de decisão que nós temos que impacte diretamente o paciente, a gente leva primeiro para esse comitê e os pacientes definem se aquilo faz sentido ou não. E aí, nessa linha, nós tínhamos um planejamento de pelo menos umas 30 funcionalidades novas a serem implementadas esse ano no nosso aplicativo do paciente. Quando nós levamos para a discussão no início do ano para desenhar o planejamento estratégico junto com os pacientes, dos 30, só ficaram 13 funcionalidades, as outras eles acharam que não fazia sentido nenhum a gente implementar. Então era investimento que a gente ia fazer e não ia ter utilização. E das 13, eles inverteram até as prioridades. Então coisas que estavam para o final do ano, eles trouxeram para o início do ano. Então a gente começou a ter isso como lição aprendida de o envolvimento do cliente final, o envolvimento do paciente dentro da sua jornada de cuidado dentro do hospital tem que estar diretamente direcionada e nos direcionando nessas implementações de tecnologia. Porque hoje eu tenho grandes clientes dentro da minha carteira, né? Eu tenho o profissional de saúde, eu tenho o profissional administrativo, mas o profissional de saúde, o profissional administrativo e o profissional de tecnologia só existe se eu tiver o meu cliente principal, que é o paciente. Então, nós mudamos um pouco a estratégia, a gente deixou de olhar somente as diretrizes institucionais e essas diretrizes institucionais começaram a ser drivadas pelo próprio paciente dentro dos comitês. E esse comitê a gente faz ele de uma forma rotativa para que a gente tenha opiniões diversas de pacientes também. Então está sendo bem saudável e o modelo tem funcionado muito bem dentro do HQuar. Eu acho isso fantástico, porque você vê, é um input barato e o mais importante, né? Que vem do seu cliente que está usando. Barato por quê? Porque você muitas vezes não precisa pagar esse cara para te fornecer esse dado. Ele voluntariamente quer contribuir para melhorar a usabilidade dele. E quando você tem todas as áreas da empresa envolvidas, e o envolvimento não é assim, por um status, por um report, não. É o seu papel definido neste projeto, nesta ação, é isso. O esperado do seu departamento é isso. Então as pessoas começam a se engajar mais e veem este tipo de input de uma forma muito mais qualitativa. E ela sabe que se ela utilizar aquilo, somando-se a ferramenta já disponível na empresa, ela vai conseguir criar junto com tecnologia, ela fomenta uma estratégia mais robusta. E aí você torna reuniões mais assim qualitativas e não só quantitativas. Isso é muito bacana. Eu passei por uma experiência recente como cliente numa rede grande de farmácias. Peguei ali em uma das gôndolas ali um produto que estava com uma diferença muito grande de preço na hora de passar no caixa. Chamei a pessoa, então ela viu que lá na prateleira tinha um valor X e no caixa estava dando Y. Ela teve que chamar o gerente da loja, isso era um sábado à noite, a loja estava um pouco cheia. E ela então chamou o gerente, para o gerente entrar com uma senha admin ali para autorizar e tal. Consequência, eu fiquei 40 minutos na loja esperando a resolução daquele problema, que é um problema básico. Estou falando de um SKU com preço, é um cadastro de produto. O que aconteceu? Eu falei para ela, por que você não chama as pessoas que estão por trás lá no escritório para ver a dor que você sofre aqui com uma loja cheia, as pessoas querendo saber de medicamento e você, farmacêutico, ajustando o preço de produto. Não é o seu papel fazer isso. Ela falou assim para mim, tenta tirar uma pessoa de TI para vir aqui na ponta identificar esse problema. Não vem. Então, como é que uma grande loja, uma grande farmácia, e trazendo isso para dentro de casa, como é que a gente vai pensar em agregar valor ou o produto ter mais valor para o cliente se eu não conheço um problema básico na ponta? Não existe. Mas aí muito se fala, eu vou implantar uma inteligência artificial, eu vou inovar, minha cultura empresarial é se voltar para a inovação. É só no blá blá blá. Porque não tem como, se você tem um produto, um erro básico de preço, é um imposto que está sendo calculado errado, às vezes é um caminhão que não sai por conta de um erro de produto, porque a DANF não sai, e você então está travando um processo. Só que eu estou falando em inovação. Eu acho que se eu colocar um sistema que
que o cara tenha menos cliques, que o usuário tenha menos cliques, eu estou inovando. E inovação é muito diferente disso. A inovação é uma qualidade que o cliente sai da loja, sai de um site, finaliza uma compra percebendo que ele foi induzido, a empresa induz ele a fazer novas compras ou mais fechamentos ou a voltar. Quer ver um bom índice de inovação? Qual é o meu percentual de retenção? Poucos sabem responder, porque primeiro eu não tenho a cultura do dado, mas se eu tenho esse percentual de retenção, pode ter certeza, eu começo a navegar no oceano de inovação. Porque se eu compro uma vez e não volto, não estou inovando. Eu estou fazendo o básico do básico do básico que o meu concorrente está fazendo. Sim. E eu queria já, caminhando para o final da nossa conversa aqui, eu acho que a história que você contou, Thiago, é bem interessante para falar sobre essa relação entre TI e o negócio, né, de desconhecer a dor lá da ponta. A gente falou de IA, a gente falou de dados, a gente falou da relação de TI e negócio. Eu queria que vocês fizessem uma última fala falando sobre a evolução do papel da TI na inovação, né? O que a gente deve ver no futuro, como que isso deve continuar progredindo e como vocês estão implementando isso dentro das empresas também, né? Eu vejo de uma maneira complexa, né? Porque a área de tecnologia ela vinha ocupando um espaço dentro das instituições onde ela não é mais uma área apenas de suporte. É um desafio que eu tenho tentado trabalhar bastante dentro do hospital e a gente vem conseguindo vencer algumas barreiras e vem colocando a área de tecnologia como uma área realmente estratégica, uma área que não é mais só pensada como o menino da TI, né? Aí eu brinco até com a galera dentro do hospital que o menino da TI já passou de 18 anos, agora ele já é o homem da TI, né? A mulher da TI, que está ali implementando e trabalhando no dia a dia e apoiando na tomada de decisão da empresa. Um dos desafios grandes que nós estamos enfrentando, e eu acho que o mercado como um todo vem enfrentando, para a entrada de fato no negócio, foi a aceleração de afastamento do negócio que a pandemia trouxe. Por mais que você tenha modelos de home office, modelo de trabalho híbrido nas instituições, as pessoas de tecnologia querem cada vez mais estarem fora da instituição. E para o nosso negócio, que é um serviço de saúde, eu preciso que os profissionais de tecnologia estejam cada vez mais dentro do negócio, dentro dos hospitais, para poder enxergar de fato como ele colocou, né? Como que eu sei a dor do médico, a dor do enfermeiro, se eu não estou lá com ele? Não é uma conexão que eu faço com o Teams ou com o Zoom ou qualquer outra ferramenta que vai me dar essa visão. Quando eu no passado era analista, os médicos sempre falavam, você não sabe como é estar na frente do paciente. E realmente, se você não estiver lá no dia a dia acompanhando, você não sabe como é estar na frente do paciente. Então, a criação de inovação, a criação de estratégia e fazer com que a área de tecnologia realmente seja o negócio, está totalmente ligada a eu estar presente no negócio. Então, quanto mais os profissionais de tecnologia se interessarem em conhecer como as coisas funcionam, em estar ali conhecendo a dor do paciente, conhecendo a dor do usuário final, conhecendo a dor do médico, do enfermeiro ou de qualquer outro segmento do profissional que realmente faz a entrega, a TI vai estar, de fato, dentro da estratégia da instituição. A gente vai conseguir cada vez mais investimentos, a gente vai deixar de ser enxergado apenas como um profissional que cuida do dispositivo final, ou cuida do servidor, ou cuida do ambiente que fica lá no ar-condicionado. A gente vai começar a ser enxergado como alguém que faz parte da tomada de decisão. E esse é o trabalho que eu venho tentando trazer nos últimos anos, que é fazer com que o time de tecnologia e inovação faça parte do negócio. Eu quero fazer parte da tomada de decisão. Eu quero cumprir ali com os problemas também, o skin the game, né? O que é legal eu quero participar e o que for ruim eu quero te ajudar a solucionar também. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo dentro do HCore e que eu tenho tentado trabalhar nos últimos anos, tentando mudar um pouco o mindset do profissional de tecnologia e falar que ele faz parte do negócio. Tem uma frase que eu gosto de dizer que o negócio na saúde é potencializar as vidas, né? Salvar vidas. E o negócio do profissional de tecnologia em saúde é criar formas para que o profissional de saúde consiga salvar essas vidas. Então eu preciso estar junto com ele ali no skin the game para poder fazer o negócio acontecer. Legal, não é uma conexão só da TI com o negócio através de tecnologia, é uma conexão humana mesmo, né? Uma conexão entre pessoas que conversam, discutam as dores da empresa como um todo, né? E implementem as formas de promover a inovação, né? É muito bacana. E Thiago, qual é a sua
sua perspectiva sobre isso. Eu entendo que o mercado de tecnologia, os profissionais, eles estão mudando, estão se adequando. Então você tem duas vertentes. A primeira vertente é a que a gente chama de carreira Y, né? Onde você tem as pessoas mais técnicas, que estão ali, normalmente a gente brinca, põe o fone de ouvido e fica ali atrás do computador codificando, analisando o banco de dados e tal. Esse é um lado da TI. Este lado dificilmente vai ter um contato mais com o usuário ou com o seu cliente final, porque é uma característica, um perfil deste profissional não estar exposto a este tipo de cenário. Por outro lado, você tem o outro lado, a vertente mais gerencial, o mais de negócio. Este cara precisa produzir muito bem para que este lado técnico sinta a dor desta ponta. Se eu tiver essas pessoas, como ele comentou, aqui linkada com o negócio, vivendo a dor que o médico vive, que o paciente vive, este lado técnico vai saber sim desenvolver exatamente aquilo que está sendo sentido na ponta. E o RH, eu acho que o RH, isso passa por uma transformação de RH também, que tem buscado profissionais mais estratégicos para a TI nesta vertente de negócio. Por quê? Aqui você traz habilidades que contribuem para a área de negócio e desta forma as áreas, o back-office consegue contribuir de uma forma mais estratégica, não só com ideias, porque ideia todo mundo tem. Agora o desafio tenho essa ideia. Qual é o ROI desta ideia? Como eu vou fazer? Se não vir uma propaganda política, eu estou falando, mas como eu vou fazer? E o ROI? Normalmente TI não consegue calcular o seu ROI, exceto se for um projeto de TI. Então a gente tem que estar junto com a área de negócio para calcular este ROI. Eu vou dar um exemplo. Para mim, se você implanta um projeto, você seguiu toda seja a metodologia ágil, seja mais tradicional, e você tem esse ROI calculado. Vai para o ar, junto com a área de negócio, você fez um go live de sucesso, está no ar. Esse projeto decolou, trouxe mais faturamento, aumentou o ticket médio, depende aí do objetivo do projeto. Mas e se esse projeto não foi para frente? Trouxe prejuízo para a empresa? Eu não considero como um projeto entregue. Porque gastamos tempo, tivemos desenvolvimento, tivemos testes, coloquei no ar e estou dando prejuízo. É um projeto entregue? Literalmente sim, é um projeto entregue. Mas imagina eu, como acionista, pondo meu dinheiro, tendo prejuízo por um projeto entregue. Tá entregue? Tá me causando prejuízo, então para mim, pro Thiago, isso não é um projeto entregue. Só que coloca isso dentro da vertente de TI. É difícil. Por quê? A minha parte eu fiz. A minha parte foi entregar o projeto, foi desenhar um escopo, foi planejar e tal. Eu fiz tudo como mando figurino. Mas na ponta não atendeu. É como se fosse um produto lançado que não deu certo. O produto foi lançado? Foi. Tá trazendo prejuízo. Tô tendo que recolher vários recalls, etc. É um projeto de sucesso? Não. Então o Thiago, e tô tentando demonstrar isso para a equipe. Por quê? Porque desta forma eu vejo o quê? Que projetos com sucesso, beleza, projeto entregue e alinhado com o planejamento estratégico da empresa. O planejamento estratégico fez o decante, né, das informações. Entregamos o projeto, deu prejuízo, não deu certo, é um projeto não entregue. Então eu tenho que ligar esta chavinha na minha mente dizendo, eu entreguei a minha parte, mas a empresa não conseguiu alcançar o objetivo. Logo, é um projeto não entregue. Porque no fim a entrega não é o projeto, a entrega é o valor. É o valor. É o valor agregado ao negócio. Exato. Só que para um profissional de TI, sentado atrás ali na sua mesa, na cadeira, é muito difícil você ter essa diferença. Por isso que esse ponto que ele trouxe é muito importante. A pandemia, o home office e tal, trouxe sim esse comodismo pra gente. Trouxe, é verdade. Mas a gente precisa sair dessa onda desse comodismo para saber se o valor que a gente se o que está sendo entregue tem valor lá na ponta. Acho que esse é um ótimo ponto para a gente encerrar a nossa conversa aqui. Agradeço muito a presença de vocês, Thiago, Alex, obrigado por estar aqui com a gente no Interforum Series. Obrigado também, Bruna, pelos insights na nossa pesquisa, por ter participado aqui com a gente. E esse episódio do Interforum Series vai ficando por aqui. Convido vocês a acompanhar o Interforum nas redes sociais e também lá no interforum.com.br,
onde tem toda a nossa cobertura do mercado de TI. Muito obrigado e até a próxima.